Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do canal Joy na Prática e hoje, quinta-feira, eu vou trazer para você mais um relato real, né, sobre histórias do NoFap, histórias com PMO. Enfim, se você tem também um depoimento, já falei isso aqui nos outros vídeos e estou repetindo, se você tem algum depoimento de como a pornografia atrapalhou a sua vida, de como você está lidando com isso, se o NoFap fez diferença ou não na sua vida, manda um e-mail para mim no e-mail nofapnapratica@gmail.com, tá? Vou deixar aqui embaixo, vou deixar também na descrição do vídeo. Isso é muito importante, gente. Às vezes a gente acha que a gente não consegue fazer a diferença no mundo, né? O que precisa de muita coisa para fazer diferença no mundo, mas às vezes a sua história pode inspirar alguém a sair do vício ou então a entender que está dentro do vício, que está viciado em pornografia, né? Porque como a gente sempre fala por aqui, a maior dificuldade das pessoas é realmente se entender como dependente da pornografia, como uma pessoa que realmente está viciada nessa prática, sabe? E então, basicamente é isso. Se você tem um depoimento, manda pra mim lá no e-mail que eu tô escolhendo os melhores pra trazer aqui pra vocês, porque eu acho que esses relatos são muito bacanas, porque ajudam de fato as pessoas a entenderem que não acontecem só com elas e que sim, tem formas de transmutar isso e de voltar a ter uma vida normal, tá bom? Então, recado dado. Vamos agora ler esse relato. Esse relato é um pouco extenso, tá? Então, eu peço que vocês tenham paciência, que fiquem comigo até o final, que eu vou fazer as considerações. Eu também quero a opinião de vocês, tanto sobre os relatos quanto sobre as considerações, tá bom? Então, fica comigo até o final e vamos lá. Lembrando novamente, pessoal, que todos os relatos que vocês mandam para mim, para o e-mail, tá? Que eu trago aqui para o canal, eu não vou dizer o nome de vocês, tá? Então fica tudo no sigilo e, enfim, basicamente é isso. A pessoa que me mandou esse e-mail de hoje é um homem, tá? E ele tem 25 anos de idade e ele colocou assim: sempre escrevi atualizações nas alterações que vinham acontecendo comigo em diários pessoais ao longo desses quase 4 anos de prática. Só que uma hora parei, por algum motivo, a vida pediu uma normalização dos relatos internos e em algum momento o decorrer dos acontecimentos foram apenas relapsos. Nunca fiz um relato em fóruns ou canais que participei, apenas acompanhei como visualizador. Hoje senti a vontade e segurança em fazer um relato um pouco mais resumido, mas ainda assim tentando perceber onde neste período os eventos aconteceram à sua maneira. Ou seja, é uma pessoa que já vem fazendo NoFap, né? Já vem nessa prática há 4 anos, tá? Inicialmente, como a maioria dos jovens, sempre fui viciada em pornografia e masturbação, talvez desde os 13, 14 anos. Porém, não via como um vício, e sim como uma atividade normal. O ponto de partida para a mudança foi tentar relacionar padrões que me aconteciam e ver se eram ligados ao hábito constante da masturbação com pornografia, como no pensamento da época, espinhas, magreza, falta de inteligência, ou que eu poderia ter um orgasmo melhor se ficasse mais tempo sem me tocar. Acreditei em muitas coisas como muitas pessoas no início. Muitas se mostraram não ter a ver e outras senti que tinham alguma relação. Em fevereiro de 2017, no carnaval, em uma casa afastada, aproveitei que iria passar uns 10 dias longe de casa e quis me testar. Foi a primeira vez que vi que conseguia ficar 10 dias, mas claro, foi um martírio para quem tinha uma regularidade maior naquela prática. Voltei para casa com a vontade de continuar ficando alguns dias sem, sempre 5, 3, 7 dias, sempre me testando. Após, ao longo do ano, fui tentando conseguir os 10 sonhados dias novamente, porém não tive sucesso. Sempre recaía e me sentia impotente, com uma falta de controle sobre si imensa, e o sofrimento e o desespero foram grandes. Fiz muitas ligações sobre o pensamento depressivo, os problemas da vida, como algo que fazia eu continuar naquela condição. E aí eu fui assim, me arrastando até agosto daquele mesmo ano. Em setembro, geralmente tem aquele desafio de fazer o NoFap setembro e ficar os 30 dias. Um mês antes, tentei continuar com pequenas metas que iriam me fazer conseguir o mês inteiro de setembro. Então, fiquei 10 dias sem prática por 3 vezes. Ele fazia NoFap, né, e recaía a cada 10 dias. Totalizando o mês de agosto e consegui com disciplina e foco, mostrando que aqueles 10 dias de fevereiro não eram mais tão difíceis como pareciam. Senti que naquele momento eu podia provar para mim mesmo que eu conseguiria ter o controle sobre mim e fui ao desafio de setembro, 30 dias seguidos. Foi o mês mais difícil psicologicamente em anos, eu diria.
Minha mente na época pensava e trazia muitas situações e me diminuía, confusa, fazendo a prática ser muito mais difícil do que poderia ser. Eis que, com muita luta no final do mês, faltando apenas um dia, eu recaí. Aí eu concluí ali que a mente sabota demais você pelo excesso de pensamento. E vi isso exatamente por estar bem e faltando um dia apenas pela contagem, eu novamente me auto-sabotar e recaí muito próximo a concluir o desafio. Depois daquela experiência, me senti muito bem comigo mesmo, dono de si, ainda assim, forte mentalmente, mas ainda sabendo que não foi como gostaria que fosse, de uma forma tranquila. Continuei o resto do ano fazendo dias variados, às vezes 10, 21, 15, sempre por aí, até 21 no máximo. Com a chegada de 2018, fui melhorando isso, mas ainda com várias quedas consecutivas e aprimorando com muitos dos processos que envolvem se autoconhecer, meditar, estudar, ler, se manter na ativa. Ao entrar em um curso que duraria 5 meses na metade de 2018, tentei a marca de 90 dias, o reboot. Disse para mim que o foco no curso iria me ajudar com que eu não pensasse sobre, e isso faria que fluísse. E fluiu com dificuldades, mas fluiu. E eu consegui a minha maior marca até hoje, que foi de 64 dias, sem PMO. Eu estava com uma força de vontade absurda e até entendo por que consegui. Na força da raiva, às vezes. Não raiva, eu diria que na pressão interior. Não é como eu gostaria. Desde então, eu não consegui nada mais próximo de 64 dias. Aliás, lembrei, consegui uns 45 dias em 2019, talvez. E aí sim, desde então, nada próximo a isso. Como tudo que se repete, eu cansei. Então tirei a inscrição de todos os canais de NoFap que eu acompanhava. A comunidade estava cada vez mais infantil, repetitiva e tóxica. Então comecei a acompanhar mais conteúdos de espiritualidade, geralmente indiana, chinesa, diferentes dessas aqui cristãs, que colocam mais medo do que tudo. E através dele mantenho minha força para esses maus hábitos. Recentemente me chamou a atenção do seu canal, pois é um ponto de vista de uma mulher que eu nunca tinha visto no YouTube. Digo, um canal próprio para isso. Por mais que sinta que já li e assisti muito do que falam nos seus vídeos, muito do que falam nos fóruns, nas comunidades, caixa de comentários de dezenas de vídeos que vi ao longo desses anos, eu sinto que esse olhar, ainda assim diferente feminino, de alguma forma mostra que ainda posso conseguir um reboot de 90 a 100 dias, ou pelo menos 100 dias sem pornografia. Às vezes sinto que fui com sede demais ao pote, talvez devesse pensar em ficar, sem parar primeiro por 90 dias sem pornografia, ao invés de ficar sem a masturbação também. Mas colhi resultados ainda assim. Nesse momento estou recomeçando novamente, sempre procuro a melhor técnica, e soltar sempre me pareceu a melhor. Porém, soltar ajuda, mas também às vezes te faz esquecer, e esquecendo você volta ao hábito. Agora gostaria de ir para o que sempre achei que faria tudo isso ser mais fácil. Sempre achei que uma mente ocupada ajuda a esquecer. Logo, sempre tentei me manter ocupado o máximo possível e via que realmente melhorava. Porém, os momentos de ocupação passavam e eu voltava. E quando você está segmentado há anos com esse comportamento de se a vida está ruim, você pode sentir um ótimo prazer de graça, então como prosseguir? Sempre achei que se eu tivesse um emprego ou uma namorada, eu perderia esse vício, pois ele se encontrava muito na falta, no ócio, na repetição de ambientes. E sim, também nos problemas familiares e financeiros. Porém, eu via que um trabalho ou uma namorada faria eu me distanciar disso. Mas é um ciclo. Você não se sente tranquilo para iniciar um relacionamento justamente por causa de todos os problemas citados. E isso sempre retorna ao início. Eu estava numa pegada muito boa em 2019 e eu não quero culpar a pandemia, mas só sei que desde lá, mesmo não tendo feito mais do que 21 dias, eu me sinto melhor, sabe? Mesmo não conseguindo aqueles tantos dias de NoFap. Inclusive eu peguei um chateamento imenso com esse nome, até nem falo mais essa expressão. Falava retenção seminal, mas parece muito estranho ainda assim para os outros, parece coisa de fanático. Então eu apenas hoje falo e não faço. Ninguém me acompanhou nessa jornada, nenhum amigo. Apenas todos entenderam e respeitaram. Mas ninguém conseguiu em tantos dias. Apenas eu entre elas. O que eu posso fazer, eu fiz. Sair de grupos que compartilham esses conteúdos. Não seguir modelos em redes sociais ou até nem entrar nas maiores. Troquei por outras. Aí ele diz aqui alguns nomes de outras, né? Essas muito mais interessantes e agregadoras, mesmo usando todas essas outras. Sinto que perco bem mesmo menos tempo, pois
posso entrar rapidamente e sair, enquanto as outras nos aprisionam na futilidade e ainda acabam conosco em pensamentos de comparação, diminuição e sensação de falta de progresso. Quando você sabe que você está progredindo sim e o progresso não está nas suas conquistas materiais. Eu adoraria conversar com um psicólogo, mas nunca tive condições para isso. Então meus psicólogos são eu, meus livros e alguns amigos que me ajudam no dia a dia. Por isso reconheço a necessidade de um relato. Recentemente comecei a me relacionar com uma pessoa e fiquei apaixonado, algo real agora, diferente das minhas ilusões antigas. Porém, ainda assim não pode ser concretizado, pois a pessoa é muito difícil, frígida, fria, um pouco ignorante, com muita dificuldade de se abrir ao amor. Não quer se relacionar, etc. Porém, tem um carinho por mim. Eu estava colocando esse começo de relacionamento como minha salvação, pois quando comecei, esqueci esse vício como nunca havia esquecido antes. Realmente achei que estava curado. Ficava facilmente 10 dias sem. Quando pensava em prazer, pensava nela e não em pornografia. Mas parece que isso não vai à frente pela dificuldade da pessoa em se abrir. E então acho melhor continuarmos como amigos mesmo. A mudança, mais uma vez, tem que vir de mim. Não posso depender do outro como incentivo de alguma forma. Acho que é isso. Eu já tentei muitas coisas. Bloqueador de pornografia, contador de dias, fugir das redes sociais, evitar o contato com mulheres, etc. Mas tudo isso fazia parte daquelas táticas mais drásticas dos canais de NoFap. Hoje eu apenas voltei a usar o contador de dias e ando alinhado a boas práticas de alimentação também. Pois quando você chuta o pau da barraca com a alimentação, é muito mais fácil você querer continuar tendo aqueles picos de prazer na masturbação e pornografia também. Uma coisa que eu sempre quis, mas falava que não era para mim, é exercício físico. Sempre ao recair ou ficar alguns dias sem isso, sempre fica mais difícil. Porém, estou voltando ao exercício diário em casa mesmo, alongamentos, yoga, musculação, tudo em menor intensidade para não desmotivar. Vou progredindo 1 hora. Às vezes, tomo umas pequenas caminhadas para me manter criativo e não ficar neurótico com o isolamento social, etc. Nós gostaríamos mesmo de ficar 30 dias em um retiro, sem gatilhos, na natureza, mas isso não é possível no momento. Então, o que eu posso dizer é que continuarei alinhado às atividades que vejo como benéficas e assim irei traçando mais firmemente uma vida onde esse vício não continue me atrapalhando. Afinal, todos querem ter a sensação de ser felizes por completo, 1 hora ou outra. Obrigada pelos vídeos, um abraço. Então, gente, esse relato é um relato bem extenso, né, que não dá pra gente fazer uma explanação longa aqui, até porque o vídeo fica bem comprido e vocês gostam de vídeos mais curtos. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de observar aqui. A primeira coisa é que realmente tem muita gente que vem comentar comigo que dentro da comunidade que fala sobre NoFap, há muito essa coisa da... Qual seria a palavra? De ficar assim, sabe? Eu não tô conseguindo encontrar a palavra agora, mas de ficar assim, você apenas olhar para aquilo. É um foco tão extremo. Pronto, um extremismo, a palavra é essa. Há um extremismo tão grande que as pessoas esquecem que estão lidando com pessoas. Muitas vezes dentro dos canais, dentro das comunidades, as pessoas querem vender programas, né? Querem vender cursos, vender algo e já trazem fórmulas prontas como se todas as pessoas fossem uma receita de bolo, que é só a gente ir lá misturar leite, ovos, manteiga, farinha, leite, botar no forno e que vai dar certo. E que esquecem muitas vezes dessas particularidades que cada um de nós temos, né? Então, essa coisa de muitas vezes a gente se sentir incapaz por cair e levantar é uma coisa que a gente tem que entender que é natural do ser humano e que dentro do nosso processo de evolução isso sempre vai acontecer. O que é que diferencia uma pessoa que tem sucesso de uma pessoa que vai ficar estagnada na vida? É o tanto de tempo que você vai conseguir recomeçar ou que você vai ficar parado. É um ditado que eu gosto muito que diz que só não tem sucesso quem desiste. Tá? Então, se você tá dentro desse movimento de NoFap, cai, levanta, você tem sim que começar a olhar para você e ver o que de fato faz a diferença na sua vida. Muitas vezes as fórmulas prontas não conseguem responder aquilo que demanda do nosso interior, né? Outra coisa que eu já falei aqui e vou continuar repetindo é que cerca de 80% das vezes que as pessoas se masturbam, elas não estão excitadas. Então, 8 em cada 10 vezes que uma pessoa se masturba, em média, tá? Isso é um estudo. Não é porque ela está excitada, e sim porque ela quer fugir de um pensamento ou sentimento. Ele falou isso aqui
né, no relato que problemas financeiros, problema com a família, ou porque achar que se tivesse uma namorada ia ser melhor, ou se tivesse um emprego não teria esses problemas. Então, quais são os seus pensamentos e sentimentos que estão lhe boicotando? Observar esses gatilhos lhe ajuda, né, nos ajuda a fugir dos vícios. E isso a gente fala de vício de pornografia e qualquer outro vício, tá, gente? Quando a gente tem uma tendência à compulsão, qualquer que seja ela, normalmente 80% das vezes é para fugir de algo, ou de um pensamento, sentimento, emoção. Então, o que é que está acontecendo comigo que está me fazendo ir para aquele lugar de entorpecimento, né? Porque a busca pela pornografia e masturbação, assim como qualquer outra droga, é uma busca de se entorpecer, de sentir um prazer tão grande que me faça esquecer por um momento aquela situação que eu estou passando, que eu estou vivendo, que eu estou pensando. Então, eu acredito que quando a gente olha para dentro da gente, fica muito mais fácil a gente resolver os nossos problemas internos e ir deixando para lá essas fugas, né? Porque quando a gente resolve, a gente se fortalece. Quando a gente entende o que passa dentro da gente, a gente de fato vai se fortalecendo na nossa verdade e vai deixando de buscar fugas, de buscar escapes, né? Porque quando a gente resolve, não precisa mais fugir, né? Assim? Então, tem várias outras coisas que ele comenta aqui no relato, né? Que eu não vou comentar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu vou pedir um favor para você que ficou até aqui. Se algo lhe chamou a atenção nesse relato e que você gostaria que eu comentasse um pouco mais ou que você tenha uma visão diferente, tá? Comenta aqui embaixo. Joy, faltou falar isso no vídeo, né? Eu gostaria que você abordasse mais sobre esse tema. Né? Então a questão de sair de casa, né? Porque que ele, a primeira vez que ele conseguiu fazer 10 dias foi quando ele saiu de casa. Ou então, quando ele começou a estudar para um concurso, ele passou tantos dias focado. Ou o fato de ter uma namorada ou um emprego realmente vai ajudar. Enfim, o que vocês quiserem saber, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, tá? Coloquem sugestão de vídeo, 2 pontos, e deem a sugestão de vídeo de vocês, que eu vou trazer outros vídeos com os comentários que forem mais recorrentes aqui no vídeo, tá bom, gente? Então, por hoje é isso. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com um amigo. Um beijo enorme. Tchau, tchau e até a próxima.